Quem pode nos livrar como o único Deus Todo-Poderoso? Olá pessoal, é com essas palavras que eu quero iniciar esse vídeo, porque essa é uma pergunta que já foi respondida. E quem respondeu essa pergunta foi ninguém mais, ninguém menos do que o rei Nabucodonosor, do Império Babilônico. Ele respondeu essa pergunta. E eu vou ler esse texto aqui, para que você hoje possa saber que o único que pode nos livrar é Deus e mais ninguém. Ele tem poder suficiente para nos livrar, sim, para nos dar livramentos. Então, por que eu estou falando isso? Porque dia após dia ele tem livrado muitas pessoas de várias coisas, principalmente de acidentes que poderiam se tornar fatais ou mortais, poderiam fazer muitas pessoas morrerem, mas muitas pessoas são livradas da morte pela ação efetiva de Deus que os livra dessa forma. Teve um caso alguns anos atrás, quando teve um terremoto, se não me engano acho que foi no Irã, que uma pessoa ela ficou soterrada durante 13 dias, possivelmente sem comer, sem beber, sem praticamente poder se mexer, até que a equipe de resgate conseguiu encontrar e tirou ela daquele lugar depois de 13 dias. Quem livrou essa pessoa da morte foi o próprio Deus, porque nenhuma ação humana poderia salvá-la naquele momento. Então, o próprio Deus agiu em favor daquela pessoa. Ele preservou aquela vida ali. Ele livrou. E essa pessoa foi salva. Foi livrada da morte. Então, isso é uma prova incontestável. Além de muitos outros casos que existem por aí. No YouTube, por exemplo, existem muitos vídeos de livramento de pessoas que foram livradas de várias formas possíveis. Quem fez isso? Foi o próprio Deus, porque Ele livra as pessoas. Não há Deus que possa livrar como este. Foi isso o que o próprio Nabucodonosor falou, e eu vou ler esse texto aqui. Talvez você, que não esteja muito familiarizado com as escrituras, talvez não saiba desse fato. Mas esse fato foi registrado para ficar notório, para que se ficasse sabendo de forma notória quem fez esse livramento. Foi o próprio Deus. Então, eu vou ler aqui o texto que está no livro do profeta Daniel, capítulo 3, versículo 28 e 29. Então está escrito assim, ó. Falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faço um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, seja lançado, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então, a razão, o motivo de Nabucodonosor ter feito esse decreto é esse, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Se Nabucodonosor, rei da Babilônia, afirmou isso, então, tanto você como eu deveríamos também afirmar tal fato, porque isso é uma realidade, é verdade. Não há outro Deus que possa livrar como este, se referindo ao fato
de Sadraque, Mesaque e Abednego terem sido livrados da fornalha de fogo, da fornalha ardente que estava acesa 7 vezes mais do que se costumava. A temperatura era altíssima daquela fornalha. E eles 3 foram lançados lá e foram livrados, porque ele mesmo, Nabucodonosor, falou que não lançamos 3 pessoas lá dentro, eu vejo 4 pessoas andando entre o fogo ali. Então, esse livramento é histórico, é algo inacreditável, digamos assim, ao ponto de Nabucodonosor ficar perplexo ao ver aquilo ali. E ele chegou ao ponto de dizer isso, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então, é isso que a humanidade precisa entender, que não há outro Deus que possa livrar como este. Só Deus pode livrar as pessoas de várias coisas possíveis, principalmente da morte. Então, quando ele age assim, pela confiança que a pessoa deposita nele, no caso aqui, esses 3 homens depositaram a sua confiança em Deus. E Deus, ele agiu em conformidade com a confiança que aquelas pessoas tinham. O coração delas confiava em Deus, que os livrou daquela fornalha. Então, este fato está registrado para se mostrar hoje, no século XXI, a superioridade do Deus Todo-Poderoso. Quando ele quer livrar alguém, ele livra mesmo sem impedimento algum. Não há nada que possa impedir que ele livre alguém. Ele livra por seu poder, mostrando a sua glória, mostrando que ele é o Deus onipotente, onisciente, onipresente. Não há quem possa se igualar ou se comparar com ele. Ninguém é igual a ele em tempo algum. Então, essa afirmação é algo que as pessoas hoje têm que entender. Porque não há outro Deus que possa livrar como este. Ele fez esse decreto por causa disso, por causa dessa razão. Então, hoje, no século XXI, nós devemos entender que é assim. E Deus está mostrando isso claramente. Ele já salvou muitos, já livrou muitas pessoas. E isso é algo que tem que ser falado, tem que ser tornado mais conhecido, para que as pessoas hoje possam temer, crer e confiar nesse Deus que é o único que pode livrar. Então, essa é a realidade. E para mostrar para vocês que Deus pode livrar, eu não vou ler apenas esse texto, eu vou ler outros aqui, para testificar ainda mais, para enfatizar ainda mais que Deus é que pode livrar. Então, as pessoas têm que entender isso hoje. E esses textos que eu vou ler aqui são bem claros e simples, e vão mostrar claramente que não há outro Deus que possa livrar além desse. Ele é o único. Então, as pessoas têm que confiar nele. Quem confia nele, com certeza será livrado também. Então, eu vou ler aqui no livro dos Salmos, capítulo 34. Salmos 34. Deixa eu aqui rapidinho. Salmos 34, versículo do 17 ao 20. Está escrito assim, ó. Clamam os justos, e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas tribulações. Então, mais uma vez aqui está sendo mostrado que Deus livra os justos de todas as suas tribulações. Quando os justos clamam a Ele, o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Todas mesmo. Ele age assim com o seu poder. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra.
Então, de todas as aflições, o Senhor o livra, porque Ele opera assim. Ele realiza isso, isso é simples para Ele. Então, Ele livra assim. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. Então, Ele preserva. E nenhum osso da pessoa será quebrado quando Ele age com poder para livrar as pessoas. É assim que Ele faz. E ninguém há que possa impedir o seu agir em tempo algum. Agindo Ele em favor de alguém para livrar alguém, quem o impedirá? Ninguém. Então, isso aconteceu na fornalha de fogo acesa, que Nabucodonosor lançou aqueles 3 homens. Deus os livrou de lá, Deus os livrou da morte. Ele livra da morte, com certeza. Ele livra das tribulações, das angústias também. Então, mais uma prova aqui clara e simples para você entender o quão poderoso é Deus para livrar. Agora também aqui vou ler no livro dos Salmos, Salmo 50, versículo 15. Salmo 50, versículo 15. Onde está escrito assim, ó. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Então, o próprio Deus está falando para você invocar a Ele no dia em que no dia da angústia, no dia que você estiver passando por angústia. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei. Ele vai te livrar da angústia, seja ela qual for, seja ela por motivo que for. Ele vai te livrar disso. E aí você vai glorificar a Deus, como Nabucodonosor glorificou a Deus quando viu que Deus livrou aqueles 3 homens daquela fornalha. Quando Deus te livrar da sua angústia, por você ter invocado Ele, e Ele tiver te livrado, você glorificará também, com alegria, com prazer, com sinceridade, com verdade, porque você vai ser a testemunha viva de que Deus te livrou da angústia. Você vai falar isso por experiência própria. Então, isso é o que qualquer pessoa que é livrada da angústia tem que fazer. Agradecer, glorificar a Deus. Porque Ele foi aquele a quem você invocou e Ele atendeu a sua invocação e te livrou da angústia. Isso é um fato que acontece mesmo. Então, eu vou ler aqui o próximo texto, que também está aqui no livro dos Salmos, Salmo 56, versículo 13. Salmo 56, versículo 13. Está escrito assim, ó. Pois da morte me livraste a alma. Então, ele já está falando bem claramente aqui, que Deus o livrou que Deus o livrou a alma dele da morte. Deus operou assim e fez isso. Então ele está afirmando aqui, ó, pois da morte me livraste a alma. Sim, livraste da queda os meus pés. Além de Deus ter livrado a alma dele da morte, livrou da queda os pés dele, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. Então, qual foi o resultado? Qual foi o objetivo de Deus ter livrado a alma dessa pessoa da morte e livrado os seus pés da queda? Foi para que esse homem que foi livrado de tudo isso pudesse andar na presença de Deus na luz da vida. Então, isso é bom demais. Além de Deus ter livrado a pessoa da morte, Ele ainda colocou esse homem para andar na presença de Deus na luz da vida. Isso é bom ou não é? É claro que é. É maravilhoso, é perfeito. Deus faz assim. Deus fez assim e fará sempre assim.
porque Ele é o único que pode livrar. Não há outro que possa livrar como Ele. É isso que a humanidade precisa entender, reconhecer, aceitar, se conscientizar disso aí. Porque na hora em que você estiver precisando de um livramento, se você clamar por Ele, Ele vai te livrar sim. Isso é verdade. Então você tem que acreditar nisso. E agora eu vou ler aqui o último texto que está também aqui no livro de Salmos, Salmos 91. Salmos 91, do versículo 14 ao 16. Está escrito assim, ó. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Então, toda pessoa que se apega com amor ao Deus vivo e verdadeiro, de forma sincera e verdadeira, essa pessoa, Ele o livrará. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo. Ele vai te livrar e vai te pôr a salvo. Ele vai te colocar num lugar onde você vai estar salvo daquilo que Ele te livrou. Você vai estar a salvo. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Então, isso é o que acontece. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Então, é Deus falando claramente que é isso que vai acontecer. Então, isso não deixa dúvida em ninguém, e sim certeza e convicção de que quando Deus opera para livrar alguém, Ele faz isso de forma eficaz, de forma perfeita, sem deixar sequela nenhuma, sem deixar a pessoa morrer. Ele coloca a pessoa a salvo. Então, o livramento dele é completo, é perfeito, é incomparável. Então, é esse o Deus que você tem que crer, você tem que invocar, você tem que confiar nele. Porque na hora em que você precisar de um livramento, Ele mesmo dará esse livramento para você. Isso é um fato que pode acontecer na sua vida, sim. Então, esses textos que eu li aqui são textos claros e simples e demonstram claramente a ação efetiva de Deus quando Ele quer livrar alguém. Ele livra mesmo. E não há ninguém que possa impedir isso. Então, eu espero que você esteja agora recebendo todo o estímulo, todo o encorajamento, todo o incentivo para você confiar em Deus, crer nele. E assim você verá o poder dele sendo manifestado em sua vida quando ele agir para te livrar de muitas coisas. Porque Ele é que faz esses livramentos. Então, isso é algo que nós devemos entender. A humanidade precisa entender isso. E esse entendimento tem que levar as pessoas a confiarem em Deus. Porque quando as pessoas estiverem em perigo, quando estiverem passando por algum problema difícil, por alguma angústia, podem invocar a Deus, podem clamar a Ele. Ele vai responder e vai, com certeza, te livrar, te dar livramento. Então eu espero que você confie nesse Deus. Esse Deus único e verdadeiro. Que você possa fazer isso para que assim você veja Deus agindo de forma eficaz em sua vida para te livrar. Eu espero que isso aconteça em sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém.